Graça e paz, meus queridos. Mais uma noite, mais uma live na presença do nosso Deus. Que bênção. A todos aqueles que já estão aí conectados, que Deus te abençoe. Os que vão entrar daqui a pouco, Deus te abençoe também. Vamos fazer uma oração para a gente dar início na live de hoje? Senhor nosso Deus e Pai, lhe agradecemos, Senhor, por esta oportunidade, por mais uma noite, Senhor, que podemos estar diante de Ti, mesmo que num ambiente virtual, conectados ao Teu Espírito, primeiramente, e conectados uns com os outros. Te agradecemos, Senhor, porque nesta noite cremos que o Senhor, mais uma vez, vai nos dar uma mensagem de ânimo, exortação e, com certeza, orientações para que consigamos chegar aonde o Senhor planejou para a gente chegar. Senhor, que nesta hora de tantas incertezas, Pai, de tantas dúvidas, um momento, Senhor, em que as pessoas têm sido tomadas de receios e inseguranças, o Senhor possa acalmar o coração do Teu povo, nos fazendo lembrar de que o Senhor é o nosso pastor. E que, sendo o Senhor o nosso pastor, nós não precisamos de mais nada, Pai, porque o Senhor sabe exatamente daquilo que precisamos. Senhor, que nesta hora, nossa vida ela possa estar conectada ao Teu Espírito. Possa o nosso coração e a nossa mente, Senhor, estarem abertos e alertas para receber aquilo que o Senhor tem para nós. Quero te pedir, Senhor, que o Senhor venha repreender do nosso coração todo e qualquer sentimento, Pai, de derrota, de desespero, todo sentimento, Pai, pessimista ou negativista, que o Senhor venha repreender agora, Senhor, da nossa vida, tudo que possa gerar, Senhor, caos emocional, tudo que possa ter gerado esgotamento emocional. Que nesta noite, Pai, possamos, à luz da Tua palavra, nos enchemos um pouco mais para que suportemos essa caminhada que não tem sido fácil, mas que acreditamos que o final dela será muito melhor do que foi o começo. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nos ajude a olhar para a cruz. Senhor, eu imagino o momento da morte do Teu Filho. Aquele momento em que por cerca de 3 horas já havia escuridão sobre a terra, e quando Jesus disse, está consumado, e entregou a Ti o Espírito, Senhor, havia somente um ponto de luz que nunca estava apagado. E quando o véu daquele templo se rasga, abrindo o Santíssimo Lugar, brilhou a única luz que deve brilhar, Senhor, até que o Teu Filho venha, e ela se chama Espírito Santo. Todos olharam para o castiçal, o candelabro, todos olharam para aquele momento, o que estava aceso. E eu quero te pedir agora, Pai, que o Teu Espírito seja a nossa luz, que o Teu Espírito seja a nossa direção e nos mostre qual é a direção que devemos seguir. Em nome de Jesus. Amém. Como é bom estar na presença de Deus. Eu gosto sempre de começar dizendo que nesse momento não tem nenhum outro lugar que eu gostaria de estar mais do que aqui onde eu estou. Esse é o lugar de sermos abençoados por Deus. O Senhor ele colocou uma palavra no meu coração que eu acredito que ela é muito conhecida. Já ouvi diversas ministrações sobre ela e com toda certeza você já deve ter ouvido essa mensagem das mais diversas formas possíveis. Ao contrário do que alguns pensam, e muitas vezes afirmam que a palavra de Deus ela se renova a cada manhã, não há um contexto bíblico que afirme isso, ao contrário, há um contexto e um texto bíblico que afirma o contrário disso. Porque, na verdade, o que se renova a cada manhã são as misericórdias do Senhor. É claro que por muito tempo e por hábito, muitos de nós dizem que a palavra do Senhor se renova a cada manhã. E eu entendo o porquê. Porque parece que todas as vezes que nós a lemos, parece que todas as vezes que meditamos, mesmo que seja um texto conhecido, Deus revela algo novo,
há sempre uma novidade da parte de Deus, mesmo naquilo que nós já lemos muitas ou muitíssimas vezes. E essa palavra não é diferente. Como eu disse, Jesus ele mencionou a mensagem do profeta do Velho Testamento. Olha, vai passar céu e terra, mas a minha palavra não vai passar, ela permanece eternamente. O que significa que a palavra de Deus ela nem passa e ela nem envelhece. Então, o que precisa de renovo é aquilo que fica velho. Se a palavra ela não envelhece, ela não está precisando desse renovo, que muitos falam que ela precisaria. Resumo de tudo que eu estou tentando te dizer, ou que o Espírito está colocando no meu coração, a palavra de Deus pode trazer coisas novas, mas ela nunca vai precisar de renovo. Ela nunca vai precisar ser renovada, porque ela é nova nas nossas vidas todos os dias. Abre sua Bíblia, se você quiser acompanhar o texto, lá no segundo livro das Crônicas dos Reis, segundo Crônicas, capítulo de número 20 e o verso de número 20. Segundo livro das Crônicas dos Reis, capítulo de número 20 e o verso de número 20. Ele diz assim: Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, diz a tradução que eu estou lendo. Uma outra tradução diz: Crede no Senhor vosso Deus e sereis salvos. Também gosto muito dessa tradução. Crede nos seus profetas e prosperareis. É uma expressão interessante, a palavra prosperareis, né, que foi traduzida para o nosso idioma. No hebraico, a expressão salar significa muito mais do que simplesmente prosperar. Significa também avançar ou ser levado a obter sucesso. E eu gosto disso. Quando Josafá ele se levanta, ele entrega uma mensagem muito forte para aquele povo que estava amedrontado. Crede no Senhor vosso Deus e sereis salvos, estareis seguros. Crede nos vossos profetas e prosperareis. Sereis conduzidos a obter sucesso. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor, ela é interessante porque são casos muito específicos em que Deus nos manda retroceder. E uma vez eu estava ministrando numa igreja onde meu pai pastoreou por alguns anos, e o Senhor ele colocou uma mensagem no meu coração. Nem todo retrocesso é do diabo. Porque lá no livro de Êxodo, no capítulo de número 14, a Bíblia conta que Deus ele orienta Moisés a dizer para o povo que eles retrocedessem. Então o texto diz assim, olha, diga aos filhos de Israel que retrocedam. Deus dando uma ordem direta para o retrocesso. Tem hora que Deus ele permite retrocesso na nossa vida. Mas entenda algo, Deus nunca vai permitir um retrocesso sem propósito. Deus nunca vai permitir que você perca algo, nunca vai permitir uma perda na sua vida sem que haja um objetivo. Deus ele nunca vai te conduzir a prejuízo sem que uma obra muito grande, um ensino muito grande tenha nisso que ele permite. Quando eu vejo a permissão de Deus sobre a história de Josafá, então a gente precisa pegar lá do começo para você entender. A mensagem que o Senhor nos revelou fala sobre um momento de pânico, um momento de pavor, um momento de angústia muito grande, porque não havia ainda acontecido uma guerra, mas a iminência dela gerou um desespero muito grande no coração de Josafá. E a Bíblia conta que alguns do Monte Seir se juntaram com Amon e Moabe. E nesse texto revela que
eles se juntam contra uma pessoa em comum. E quando eu vou ministrar sobre esse contexto, eu gosto de frisar que esses homens, eles não estão vindo contra Judá enquanto reino, Jerusalém enquanto cidade capital, não estão vindo contra a corte enquanto homens alvo para que se atingisse. Eles não estão vindo contra os mais próximos de Josafá, mas o texto diz que eles estavam vindo contra Josafá unicamente. Vou ler o texto e você vai entender. Depois disto, os filhos de Moabe, verso 1, 2 Crônicas, capítulo 20. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com algum dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Preste atenção. Contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gede. Presta atenção. Eu olho para esse texto e eu vejo pessoas que chegaram para Josafá para entregar uma notícia muito ruim. Uma notícia, olha, que iria abalar a estrutura emocional de Josafá. E eu não sei nem como que foi que eles dosaram isso para contar. Parece até o que a gente está vivendo, aonde nós estamos sendo bombardeados por notícias que não estão sendo dosadas para serem entregues. Notícias que elas não estão sendo ministradas da forma mais coerente, elas não estão sendo entregues da forma mais tranquila possível para nós, mas elas estão sendo entregues de uma forma muito bruta, de uma forma muito brutal. Por conta disso, o pânico entrou no coração de muitas pessoas. Quando eu vejo esses homens chegando para Josafá, dizendo: tem um povo que se uniu, estão vindo lá da além-mar, lá dos lados da Síria, e eles já estão aqui na divisa, hein? Hazazon Tamar, aonde fica a fronteira das tamareiras, também chamado de Engede, a tal da fonte das cabras, ou dos cabritos. Eles já estão aqui, então eles dão um dado, irmão, extremamente importante para a mensagem que você está ouvindo. Está dizendo o seguinte: eles estão aqui, colaram na gente, estão próximos demais, não tem mais como fugir, não há mais como escapar, não há uma saída para você, Josafá. E eu queria começar falando para você o seguinte: eu amo significado de nome. Aqueles que já nos conhecem sabem que temos fixação, eu sou aficionado por significado de nome. E o nome Josafá significa literalmente Javé julgou. Eu gosto muito dos trocadilhos de nomes do hebraico, porque parece que cada história contém uma quantidade de trocadilhos tão grande no hebraico que as pessoas, se conhecessem significados de nome, perceberiam o tamanho da mensagem que nós temos se a gente só lesse nomes na Bíblia. Mas vamos continuar. Como eu disse, Josafá significa literalmente Javé julgou. E a primeira mensagem que eu tenho para te entregar é que aquele que faz justiça não perdeu o controle das nossas situações. Aquele que é justo, cujo cetro é a equidade pura, ele está de olho naquilo que estamos passando. E você pode ter certeza de uma coisa: as pessoas podem não ter dosado notícias para nos entregar, as pessoas podem não ter tomado cuidado para nos entregar alguma notícia, mas o nosso Deus, aquele a quem nós servimos, é quem vai fazer justiça sobre todas as situações que nós estamos vivendo. E a mensagem de ordem dessa noite, a primeira mensagem de ordem desta noite, é que quem julga as nossas causas e toma juízo em favor do seu povo é o nosso Deus. Você pode ter certeza de que aquele que julga com justiça, com cetro de equidade, de equilíbrio, honestidade, verdade,
aquele que é genuíno e autêntico, aquele que é honesto, ele tomou nossas causas nessa noite para julgar. Porque tem muita coisa que está acontecendo, mas essas pessoas estão achando que eles vão fazer tudo que estão fazendo para a nação brasileira, tudo que estão fazendo para o povo aqui do Brasil, fazer tudo que estão fazendo para homens e mulheres de Deus, indo contra igrejas, indo contra o povo de Deus, como aquela família que foi levada presa porque estava fazendo um culto. Eles não estão entendendo que quando toca em alguém do povo de Deus, estão tocando diretamente na menina dos olhos de Deus. Presta atenção nisso. Quando o faraó tomou a esposa de Abraão, o Senhor apareceu e disse para ele: não toque nos meus ungidos. Deixa eu falar uma coisa, pode ser grande, pode ter status, pode ter poder, pode ter tudo nessa vida, mas não é maior do que o nosso Deus. E aqueles que estão tocando na noiva, aqueles que estão tocando na igreja, aqueles que estão tocando no povo de Deus, o Senhor vai tomar justiça sobre cada uma dessas pessoas. Você sabe o que me chama a atenção? O texto diz que eles viriam da além-mar, lá da Síria. Síria, no hebraico Aram, se não me engano, não me falha a memória, Aram significa literalmente exaltado. Olha só se não tem trocadilho nesse negócio. Eles estão vindo de um lugar de exaltação, dizendo: vamos contra Josafá. Agora deixa eu te falar uma coisa. Tem muita gente que está arrogante nos seus quartos, nas suas casas, como dizem textos bíblicos, apaineladas, casas luxuosas, dentro do seu contexto, aonde acham que eles são intocáveis e acham que são invulneráveis. Eu tenho uma mensagem de Deus: continua se exaltando, achando que vocês estão acima da lei e da justiça de Deus, porque nós que somos brasileiros, é claro e é óbvio que estamos debaixo da Constituição brasileira, estamos debaixo de decretos federais, estaduais e municipais, mas acima de tudo existe uma Constituição que rege a nossa vida, e essa Constituição ela é celestial. Estamos debaixo de uma autoridade chamada Yahvé, e essa autoridade é a máxima e a autoridade suprema. Não existe autoridade maior do que ela. Então, a mensagem desse texto é: essas pessoas estão vindo de um lugar de exaltação, dizendo que vem contra um homem de Deus, dizendo que vem contra o povo de Deus, dizendo que vem contra a nação de Deus. E eu tenho uma mensagem profética para você que está preocupado, que está aflito, que está achando que não vai ter jeito. Meu querido, Deus pode até permitir que o seu povo, nesse estado de emergência, de muitos lugares, nessa situação de emergência, passe até aperto, mas o nosso Deus ainda vai se levantar do seu trono para julgar com justiça, para entrar com justiça contra aqueles que estão se exaltando, contra arrogantes, contra prepotentes, contra os petulantes, os jactantes, os orgulhosos dessa terra. Deus vai tomar cada uma dessas vidas para colocar um ponto final naquilo que estão fazendo de mal para o povo de Deus. Veja o que diz o texto. Então Josafá teve medo. Irmão, deixa eu te explicar uma coisa, porque eu estou vendo muita gente falando que se a gente é cristão, se a gente é homem de Deus, se a gente é mulher de Deus, a gente não tem que ter medo. Irmão, medo é inevitável. A gente não pode, irmão, se amedrontar. A gente não pode se preocupar. A gente, irmão, como isso? Se o próprio Deus aparece para Josué e diz: não tenha medo, meu filho. E ele não fala isso uma vez, ele fala isso 3 vezes. Não tenha medo, ele fala a 2ª vez. A 3ª vez ele fala: não tenha medo, não fui eu que te mandei. Deixa eu te falar uma coisa, meu querido. Ter medo faz parte. Insegurança faz parte. O temor, o receio faz parte. Deixa eu te falar uma coisa, mas no meio desse temor, receio, medo e insegurança, no meio disso tudo que nós estamos vivendo, o nosso Deus vai entrar para colocar por terra o espírito de covardia que Satanás está tentando colocar dentro da nossa vida. Ele vai nos dar um espírito de amor, de poder e de moderação para a gente poder vencer essa situação. Deixa eu te falar uma coisa: Josafá, como homem de Deus, como rei de uma grande nação, como monarca, teve medo.
Mas você sabe o que ele fez? Vamos ler o texto. Teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Meu Deus, o negócio é sério. Eu não sei se você está entendendo o que Deus está falando. Você percebeu o que aconteceu aqui? Josafá teve medo. Deixa eu te falar uma coisa. Eu imagino que o nosso presidente nesse momento esteja com muito receio no coração. Esteja vivendo um momento de tormento, de medo. Medo de amanhã. Medo das coisas que estão prestes a estourar, e não é pouca coisa não. Medo daquilo que pode acontecer essa semana e ainda esse mês, até o final desse mês. O nosso presidente pode estar com seus assessores, seus ministros, aflito, fazendo reuniões em cima de reunião. Mas eu tenho uma mensagem profética, que não é só para a nação brasileira, mas é para todos aqueles que são cristãos, que estão nos ouvindo em todos os lugares. Quando nós nos colocamos a buscar ao Senhor, como diz a palavra, e apregoamos um jejum, você pode ter certeza de uma coisa: o nosso Deus, Ele está ouvindo lá dos altos céus aquilo que nós estamos colocando na presença dEle. Os passos são muito simples para tocar e comover o coração de Deus, porque o próprio Deus disse que se por acaso Ele mandasse o gafanhoto, seu grande exército, contra o seu povo, ou permitisse a fome, nudez, espada, perigo, se Ele permitisse dificuldade, se Ele cerrasse o céu, de modo que não houvesse chuva. Ele diz assim para o rei Salomão, lá no segundo livro das Crônicas dos Reis, no capítulo de número 7, verso de número 14... Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu os ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Deixa eu te falar uma coisa: nós como brasileiros que estamos jejuando, que estamos orando, que estamos descendo na madrugada, subindo no monte, fazendo propósito, podemos ter a convicção de que o nosso Deus está nos ouvindo do céu. Mas se não houver conversão de caminhos, se não deixarmos de pecar, se não deixarmos de errar, se não descermos dos nossos patamares de orgulho, dos nossos degraus de ego e descermos na humilhação, o Senhor nosso Deus, Ele não vai perdoar pecado, porque para Ele sarar a terra, Ele primeiro tem que perdoar pecado. Mas a mensagem profética dessa noite, ela é muito maravilhosa, porque Deus escolheu esse tempo, para que esse tempo fosse um tempo, irmão, de humilhação na presença dEle. Muitos estavam sem tempo, muitos estavam, com a sua agenda cheia de coisa, desmarcavam inclusive de ir para culto, se é que marcavam de ir para culto, deixavam de estar na presença de Deus para fazer as suas próprias coisas. Quantas pessoas eu vi tentar resolver suas coisas. E uma vez eu ouvi algo de um amigo meu, de um pastor que é ali da cidade de Jacareí, que ministrou na sua igreja. Muitas vezes tentamos resolver as coisas, levamos 4 horas para resolver alguma coisa e só gastamos 5 minutos de oração. Se a gente fosse inteligente, gastaria 4 horas de oração e Deus faria as coisas se resolver em 5 minutos. Você sabe o que está faltando para o povo de Deus? Você sabe por que Ele está permitindo confinamento? Sabe por que Ele está permitindo a gente ficar dentro de casa, caçando o que fazer? É para que nós entremos na presença dEle e nunca mais deixemos essas práticas, porque todas as vezes que nós deixamos, Deus, Ele pode até demorar para enviar algo para abalar, para nos fazer acordar, mas Ele envia. Essas práticas, elas não podem cessar. Quantas pessoas eu estou ouvindo dizer que agora estão fazendo culto doméstico, que agora estão descendo na madrugada para orar, que não estão conseguindo dormir, estão buscando ao Senhor, que estão acordando em jejum. Quantas pessoas eu estou ouvindo dizer que saudade de estar na igreja, que saudade de congregar com os irmãos. Esse tempo de confinamento, eu não estou dizendo que vírus, vou dizer de novo, não estou dizendo que vírus é a ferramenta de Deus, não, apesar de que ela está no meio dessa ferramenta, mas o confinamento é uma estratégia do nosso Deus. Para de falar que isso é do diabo, meu querido. Se tem uma coisa que eu vejo na presença de Deus, é que esse confinamento é uma bênção de Deus na vida daquele que já não buscava, na vida daquele que já não orava, na vida daquele que já não se dedicava. Mas olha só, talvez Josafá estivesse afastado um pouquinho do Senhor, e agora ele está
buscando ao Senhor, apregoando um jejum. E eu tenho uma mensagem profética para os nossos líderes, para todos aqueles que nos ouvem. O medo pode ter penetrado no seu coração, mas quando você se dobrou na presença de Deus e se humilhou na presença dele, você começou a enxergar algo que você já não via mais, porque está escrito que ele sujeitou todas as coisas debaixo do seu pé. Você sabe o que tem acontecido conosco? Muitas das vezes estamos amedrontados, e eu não estou dizendo que não pode ter medo, que não pode se afligir, mas entenda, muitas vezes estamos amedrontados, porque não estamos mais aos pés de Jesus, porque quando nos dobramos na presença dele, parece que, de forma figurada, eu vou dizer isso para você, parece que ele levanta a beirinha do pé dele para a gente ver que as coisas estão ali debaixo do pé dele, ou seja, estão debaixo da autoridade do nosso Deus. Quando nós nos humilhamos, o Senhor nos mostra que nada fugiu do controle dele. Você sabe por que ele permitiu o confinamento? Para a gente buscar, para a gente jejuar, para a gente se humilhar, porque é assim que a gente sente segurança. Quanto mais nos aproximamos do nosso Deus, mais sentimos o poder que ele tem e mais a gente fica tranquilo. Deixa eu te entregar uma mensagem profética. A aproximação da nossa vida com Deus vai trazer tranquilidade de volta no nosso coração, e é por isso que ele permitiu isso acontecer. Verso de número 4. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Você sabe o que está acontecendo? Eu só estou vendo gente se congregando e dizendo: vamos descer. Grandes líderes da nossa nação, derrubando barreiras de indiferença de ministério, derrubando barreiras de indiferença, sabe, de bases teológicas, de coisas que a gente não deveria discutir, derrubando barreiras de indiferença sobre doutrina, sobre pensamento, sobre posicionamento religioso, sobre posicionamento político. Líderes dessa nação estão se unindo e dizendo: vamos colocar por terra as nossas indiferenças, porque este tempo é um tempo de união. Você sabe o que é que Deus permitiu o confinamento? Para ele ver os filhos dele se unirem novamente, para ele ver os filhos dele estabelecerem de novo uma aliança, para que essa aliança não seja quebrada. Eu tenho uma mensagem profética para você. Deus está estabelecendo um tempo de uma nova aliança sobre a nossa vida, um tempo em que ele vai restaurar não somente a nossa vida com ele, mas eu vejo lares sendo restaurados, famílias sendo restauradas, casamentos sendo restaurados. E para aqueles que perderam e acham que vão ficar no zero e na falência, esse tempo é o tempo de respigar, é tempo de começar do zero, mas é o tempo de ver o nosso Deus fazer a prosperidade entrar dentro da nossa casa, porque aquele que nos sustenta não vai nos desamparar. O teu Deus não vai te desamparar, o teu Deus não vai te abandonar. Israel diz: o Senhor nos abandonou. Sião diz: o Senhor nos desamparou. E ele respondeu: acaso pode uma mãe esquecer do filho do seu ventre, de sorte que se não compadeça daquele que ela gerou e amamentou? Todavia eu vos digo que ainda que essa mãe se esqueça do filho que ela gerou, do filho que ela amamentou, eu todavia não me esquecerei de ti. Tenho o teu nome gravado na palma da minha mão e os teus muros estão perpetuamente diante de mim. Deixa eu te falar uma coisa: o nosso Deus está dizendo nessa noite que ele não esqueceu do seu povo, que ele não esqueceu dos seus filhos e filhas, que ele não esqueceu da sua igreja, que ele não é um noivo alienado e relapso. Ele está vindo para ter um bate-papo com a sua noiva, para ver o que está acontecendo. Se tem uma coisa que eu vejo em relacionamento, é quando um noivo está prestes a casar, ele tem tanta preocupação e ele quer estar tão perto da noiva. Deixa eu te falar uma coisa: esse tempo é um tempo de proximidade. Esse tempo é um tempo de aproximação e de reaproximação. E quando nós nos predispomos a buscar Deus, você pode ter certeza que seu noivo dizendo: está chegando a hora, minha igreja, está chegando o tempo. Isso aí é princípio de dor. É só para eu dar um chacoalhão e um aviso para aqueles que estão dormindo acordar, para aqueles que estavam despercebidos se aperceberem, porque eu estou voltando. Olha o que diz o texto: pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és Deus nos céus?
Não és tu que dominas sobre todos os povos, sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, meu Deus, se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa. E clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrarás. Aleluia, louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. O que é que você está fazendo nesse momento de desespero? Tentando fugir? Tentando achar um lugar para se esconder? Tentando ficar dentro da sua casa sem contato com as pessoas? Qual é a tua atitude nesse momento? Deixa eu te falar uma coisa. A tua primeira atitude deve ser buscar ao Senhor e se colocar diante dele, porque a mensagem dele é que se eu e você nos dispuséssemos diante da presença dele, orássemos, buscássemos e nos humilhássemos, ele nos ouviria na nossa angústia. Olha o que diz o texto: nos ouviria e nos livraria. Eu tenho uma mensagem profética para você. E essa mensagem, irmão, ela não é uma revelação que desce nesse momento, é uma palavra. A palavra de Deus é que se nós estivermos nele e as palavras dele estiverem em nós, nós vamos pedir tudo e será feito. Você sabe qual que deve ser o pedido da nossa nação? Tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia do nosso povo, Senhor. Sustenta o nosso presidente, Senhor. Sustenta os líderes que estão olhando pela nação. Sustenta, Pai, aqueles que estão envolvidos com a área da saúde. Sustenta, Senhor, aqueles que estão nos estabelecimentos que têm necessidade de ficar aberto. Mas nos sustenta, Pai, para que nós possamos voltar a congregar, a trabalhar e a fazer tudo. Senhor, tenha misericórdia de nós. Qual é o teu pedido na presença do Senhor? Porque se a palavra dele estiver em você, tudo que você pedir, ele vai fazer. Agora, você quer que eu te fale de uma chave que foi entregue? E ela não foi entregue para Pedro, irmão. Tem gente que acha que ele entregou para Pedro e para mais ninguém. Era só Pedro que tinha essa chave, irmão. Jesus, ele começa a conversar com os discípulos, ele diz assim: eis que eu vos entrego a chave do reino dos céus. Tudo quanto desligardes na terra, vai ser desligado no céu. E o que ligardes na terra, terá sido ligado no céu. Você sabe o que é a chave do reino do céu? É um mistério revelado. É o segredo para alcançar uma bênção, para alcançar a concretização de uma vitória lá no céu primeiro. Tem que concordar. Agora, se nós, enquanto povo de Deus, continuarmos discordando uns dos outros, discordando de base teológica, discordando de doutrina, discordando de tanta coisa, num tempo em que a gente deveria se unir para dizer, vamos ligar na terra para ligar no céu, e o que não tiver certo, desligar na terra para desligar no céu, as coisas não vão acontecer, porque Deus não habita no meio... Deus não habita, irmão, no meio de divisão. Deixa eu te falar uma coisa que aí vai elucidar, vai esclarecer o que eu estou querendo te dizer. Quando Elias, ele está lá no monte, depois dos profetas de Baal ficarem praticamente o dia inteiro, e o texto diz que isso é muito prático. Primeira hora do dia eles começaram a sacrificar. Ao meio-dia, Elias fala para eles: e aí, seu Deus deve estar dormindo, etc. Tá? Lá para as 3 da tarde, os camaradas estão se dilacerando. E diz: e no horário do sacrifício da tarde, 6 da tarde, ou seja, estão já 12 horas buscando a Baal, nada acontece. Quando Elias vai entrar em cena, já é o cair do dia. Você sabe o que ele fez? Se você não se lembra, eu vou te lembrar. A primeira coisa que ele faz é dizer:
me tragam 12 pedras para a restauração desse altar. Isso nunca chamou a sua atenção? Deixa eu te lembrar de uma coisa. No tempo de Roboão, o reino foi dividido, filho de Salomão. O profeta Aías aparece um pouco de tempo antes e fala para Jeroboão, olha aqui, ele pega a capa dele, rasga em 12 pedaços, entrega 10 na mão de Jeroboão e fala, vai embora, porque esse reino, o Senhor está repartindo. Quem repartiu o reino foi Deus. Desde Roboão, o reino vem repartido. Nós estamos no tempo de Acabe agora, olha só o negócio. Que é praticamente esse tempo. Ele era contemporâneo de Josafá. Acabe reinava sobre 9 tribos e meia. Ruben, Simeão, Judá, Issacar, Zebulon, Gade, Azer, Dan, Naphtali e a meia tribo de Manassés. Enquanto que o rei do sul, que era de Judá, ele reinava, acabei falando Judá, não é Judá, reinava sobre Judá, Benjamim e a meia tribo de Manassés. Escuta isso. Na realidade, Acabe está reinando sobre Efraim, não sobre Judá. Escuta isso. O que vale entender é que Acabe está reinando sobre 9 tribos e meia. Não seria coerente da parte de Elias dizer, traga 9 pedras e meia, ou então, traga 10 pedras, que uma pedra nós vamos rachar aqui, porque nós pertencemos ao lado que só tem 9 tribos e meia? Nunca te chamou a atenção que ele pede 12 pedras, representando as 12 tribos? Agora deixa eu te explicar por quê. Porque até naquele momento Deus está dizendo, eu posso ter dividido o reino, mas eu não tolero divisão no meio do meu povo. Deixa eu te falar uma coisa, aonde existe divisão, Deus não opera. Você sabe por que Deus está permitindo esse negócio acontecer no Brasil? É para os líderes, para as igrejas, para nós como cristãos, parar com esse negócio de divisão, porque o nosso céu é o mesmo. Se nós todos vamos ser salvos, nós vamos morar em um mesmo céu. Deus não habita no meio da divisão. Quando ele diz que quer que congregue todos, é para todos se dobrar na presença dele, sem esse negócio de placa de igreja, placa de ministério, base doutrina, base teológica. Deus está querendo que a gente se una como povo, como aquele povo que é chamado pelo nome dele. Deixa eu te falar, escuta isso. Quando nós nos unimos diante da presença dele, é que ele responde. Agora, pois, verso de número 10, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, cujas terras não permitisse a Israel invadir quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás o teu julgamento contra eles? Olha que coisa curiosa, irmão. O homem que chama Josafá, Javé, julgou, está falando, Senhor, julga. Toma julgamento, toma esse julgamento, toma juízo contra esse povo. E aí ele diz assim, porque em nós não há força. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Eu nunca vi um tempo como esse, de tanta gente dizendo que está esgotado. Eu nunca vi um tempo como esse de tanta gente dizendo que está exaurido, que entrou em estado de esgotamento físico, emocional. Tem gente se esgotando espiritualmente, não deveria, né? Mas isso não é pecado, irmão, se esgotar. Quando nós vemos Jesus contar a parábola das 10 virgens, eu fico observando uma coisa interessante. O que definia as prudentes não era ter a lâmpada acesa, porque as virgens loucas também tinham a lâmpada acesa, mas o que definia as prudentes é que elas tinham azeite de sobra, ou seja, tinham reserva. Você sabe o que está acontecendo nesse tempo de confinamento? O que não deveria acontecer. Aquelas pessoas que estavam bem espiritualmente, frequentando a igreja, estando nos seus pequenos grupos, núcleos, células, pessoas que estavam participando de trabalhos, estão se enfraquecendo espiritualmente. Por quê? É o óbvio, irmão. Se você não coleta azeite, o que você tem esgota. Deixa eu te falar uma coisa, isso é uma palavra de alerta. Nós estamos entrando em um período de escassez de azeite. E as pessoas não estão entendendo isso. Eu estou aqui fazendo uma live, e você sabe o que está acontecendo no meio dessa live? Você está assistindo ela no seu celular.
Talvez não a maioria, mas uma pequena minoria que deveria estar prestando atenção na palavra de Deus, está batendo papo no WhatsApp enquanto a live está rolando. E entenda uma coisa, meu querido, você está num culto nesse momento. A pessoa está levantando para fazer as coisas enquanto deveria estar prestando atenção na palavra. E não se esqueça, você está num culto nesse momento. Você está usando esse momento para ficar olhando outras coisas, para conversar. Está pior, irmão, do que a igreja, porque as pessoas falam, nossa, a gente entra numas igrejas que as pessoas ficam conversando, batendo papo, mexendo no WhatsApp. Esse momento de live, que era um momento para você, irmão, tá recebendo azeite, para você colocar na sua vasilha, para você ter azeite aí de sobra, para você ter azeite, né, para que você possa alimentar a sua lâmpada. Você está aí batendo papo no seu WhatsApp, você está aí olhando outras coisas no seu Instagram, você, ao invés de prestar atenção na palavra, você está conversando com um e com o outro, deixando que coisas à tua volta tirem a tua atenção. Irmão, você está num culto, presta atenção naquilo que Deus está falando, porque você já perdeu um monte de coisa daqui para trás. Ainda bem que você pode depois pegar esse vídeo e voltar a ele, mas você deveria estar recebendo isso nesse exato momento, para que você tenha azeite de sobra na sua vasilha. Então volte a prestar atenção em nome de Jesus nesse trabalho que nós estamos fazendo. Deixa eu voltar para cá. Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos, meu Deus, estão postos em ti. As pessoas não conseguem colocar o olho numa palavra, numa live, porque já passou de 40 minutos. Eu acho isso impressionante, irmão. Mas a hora que você desligar, você vai maratonar uma série de novo. Você vai assistir coisa no seu YouTube. A pessoa fica o dia inteiro em casa vendo vídeos, ouvindo áudios, vendo série, vendo TV. Quando é para assistir a palavra de Deus, fica perdendo a atenção. Deixa eu te falar uma coisa. Você sabe como é que Deus vai dar vitória pra gente? Quando os nossos olhos estiverem nele. Parar de ficar perdendo tempo com as coisas que tiram a nossa atenção, coisas que são distrações para nós. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Deus, ele vai preparar um tempo. Escuta isso. Se esse confinamento não for suficiente, as redes vão cair. Presta atenção no que eu estou te falando, meu querido, porque isso não é palavra de maldição, isso é palavra profética. As redes vão cair. Nós vamos ficar em um confinamento tão grande que só vai ter uma coisa que a gente vai poder fazer: buscar ao Senhor. Deixa eu te falar uma coisa. Deus, ele vai, se for necessário, tirar nossos meios de comunicação. Sabe para quê? Para a gente se lembrar que tem que buscar a ele. Deixa eu te falar uma coisa, meu querido. Faz agora o que você deveria estar fazendo. Busque ao Senhor, se conecte a ele, pare de se distrair, olhe para ele, porque é dele que vem o teu socorro, é dele que vem a tua salvação, é dele que vem o teu êxito e o teu sucesso. Escuta isso. Verso 13: todo Judá estava em pé diante do Senhor, bem como também as suas crianças e as suas mulheres e os seus filhos. Todos. Porque tem gente que está agora aí assistindo live e está falando para a criançada: vai fazer alguma coisa, filho, vai brincar, vai desenhar. Teu filho tem que estar assistindo essa live também, meu querido. A pessoa, ao invés de aproveitar esse momento para colocar a família na presença de Deus, está caçando coisa para filho fazer. Está caçando coisa para idoso fazer. Deixa eu te falar uma coisa, meu querido. Se todos nós, todos, desde o menor até o maior, não entrarmos na presença de Deus como convém, como Ele quer, esse negócio ainda vai durar. Escuta isso. Então, estava todo mundo buscando o Senhor. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E diz, começo do verso 15, mas vou parar aqui. Olha quanto trocadilho tem esses nomes, irmão. Lá atrás, quando eu vejo os nomes Judá, Jerusalém, Israel e Abraão, irmão, se a gente fosse falar desses nomes, já ia demorar um tempão. Mas eu quero falar desses aqui. Mas eu vou só te dar um dado importante sobre o nome Jerusalém. Yerushalayim significa literalmente ensinos de paz. Você sabe para que Deus está usando esse desconforto que a gente está passando?
para nos ensinar a ter paz no meio da guerra, porque Jerusalém é ensino de paz. Agora deixa eu começar falando para você o seguinte, olha só o texto. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre quem? Sobre Jaziel. O que significa Jaziel, irmão? Contemplado por Deus. Como eu gosto desse negócio de hebraico, irmão. Jaziel, hebraico, significa literalmente contemplado. Contemplado tem dois sentidos, irmão. Contemplar de ver, observar, e contemplar de dar algo. Às vezes você está em algum lugar e você fala, estou contemplando a vista. Alguém recebe algo e fala, foi contemplado. Com um brinde, enfim. Quando eu olho esse texto, irmão, eu vejo um homem que recebe, olha, um presente fantástico da parte de Deus. A presença do Espírito e a mensagem profética. Um dom sobrenatural, ele foi contemplado. Interessante o trocadilho, né? Eu quero te falar duas coisas nessa noite. Deus está te observando. E a segunda coisa é que ele está te observando para te dar algo. Eu não sei se você está entendendo esse mistério, irmão. Quando eu olho para o primeiro nome, Jaziel, desse texto, né, desse texto do capítulo 20, do verso 14, a primeira coisa é que Deus está observando. Segunda, ele é filho de Zacarias. Zacarias significa literalmente Jeová se lembra. Vocês lembram lá do Zacarias, o pai de João Batista? Olha que trocadilho interessante, irmão. Zacaros, ou Zacaria no hebraico, Zacariahu. Você sabe o que significa? Acabei de falar. Jeová se lembra. Irmão, ele tinha idade avançada, a sua esposa Isabel tinha idade avançada, e de repente ele está no santíssimo lugar, e o Senhor se lembrou dele. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Eu não sei se você está entendendo essa mensagem, mas aquele que te observa, Jaziel, contemplado por Deus, ele está se lembrando de você e da sua situação. Terceiro nome, filho de Benaia. Você sabe o que significa Benaia? Javé construiu, ou Javé edificou. Aquele que te contempla, ele está se lembrando de você. E você sabe o que ele está fazendo? Ele está edificando, irmão. Ele está construindo algo para a sua vida. Olha o quarto nome, filho de Jeiel. Benaia, filho de Jeiel. Você sabe o que significa Jeiel? Deus varre embora. Deixa eu te falar, o que vai sair, irmão, desse tempo que a gente está em confinamento? Tudo que não presta. Você sabe que Deus está aproveitando esse tempo de confinamento para tirar coisas da nossa vida que não eram para ficar e que não vão ficar, porque Ele está varrendo. Aquele que te contempla se lembrou de você e Ele está edificando, Ele está construindo algo. Mas para Ele construir determinadas coisas, Ele tem que pôr outras para o lado de fora. Deixa eu te explicar uma coisa, mano. Tem gente que ainda não está compreendendo. Enfim, volta esse vídeo depois, mano. Assista ele de novo, se for necessário. Ele varre embora. Irmão, existem 5 contextos da nossa vida que precisam ser compreendidos para a gente saber como se posicionar. Primeiro, provação de Deus. Se o que eu estou vivendo é uma provação de Deus. Segundo, se o que eu estou vivendo é uma tentação do diabo. Terceiro, se o que eu estou vivendo é o resultado de uma escolha. Quarto, se é a consequência de um pecado. Agora, o quinto é o que mais me chama a atenção nesse contexto, que é a poda de Deus. Eu não sei se você vai compreender o que eu vou te falar, mas uma vez eu perguntei para minha mãe como que esse negócio de poda. Minha mãe morou na roça até determinada idade, não me lembro se foi até os 14 ou até os 15 anos, não me lembro. Mas ela morou até determinada idade na roça. Eu falei, mãe, como que era a poda? E ela me falou como é que o vovô fazia, como é que os meus tios faziam. A poda é um negócio interessante, irmão, porque a árvore ela precisa ser limpa para produzir. Por isso diz o texto em que Jesus falou, eu vos limpo para que deis fruto. Limpo para que deis mais fruto. Você está entendendo isso, irmão? Olha que coisa gloriosa. Ele está limpando para a gente produzir mais na presença dele. Ele está te limpando para que você produza mais. Você sabe o que acontece na hora da limpeza? Pode ser que umas folhas meio verde também vá junto, irmão. Pode ser que um fruto que estava começando a nascer vá junto. Deixa eu te falar uma coisa. Se Deus está podando, se Deus está limpando, e Ele está tirando coisas que você acha que não deveria perder, acalma o teu coração, meu querido. Porque se Ele limpou, é para você produzir mais. Se Ele tirou, é porque tem algo novo chegando. Agora olha o contexto. Ele varre embora. Se Ele está varrendo, irmão, Ele sabe o que está mandando embora. Primeiro, segundo, terceiro, quarto nome, quinto nome, Jeiel. Aliás, quarto nome, Jeiel. Deus varre embora. Quinto nome, filho de Matanias. Matanias significa literalmente presente de Jeová.
Vê se você interpreta esse negócio junto comigo. Ama esse trocadilho do hebraico. Aquele que te contempla se lembrou de você, está edificando, construindo alguma coisa, está varrendo embora o que não é para ficar, mas no meio disso tudo ele tem um presente para te entregar. Meu Deus, você está entendendo o que Deus está falando? No meio de todo esse processo que você está vivendo, se você entrar no centro da vontade de Deus, se humilhar, buscar e colocar os olhos nele, tem um presente chegando? Não é possível isso, meu irmão. Escuta isso. Matanias é presente, ao mesmo que ser contemplado, ou seja, Deus está não só te observando, como nós falamos em Jaziel, mas ele está te presenteando. Levi significa literalmente unido a. E é no meio de todo esse processo que eu vejo algo interessante. Deus está nos unindo a ele mais fortemente. E o último nome é Asaf. Asaf, eu não sei se você sabe, irmão, mas significa literalmente ajuntador. O que eu quero dizer com isso? Aquele que te contempla se lembrou de você, está construindo, edificando algo na tua vida, varrendo embora o que não é para ficar, trazendo um presente, te unindo a ele, e por último, aquilo que é para voltar, se for para voltar, ele ajunta. Louvado é o nome do Senhor. Deixa eu continuar aqui, senão eu não termino esse negócio hoje. E disse, olha a mensagem profética de Jaziel: dai ouvidos todo Judá. Judá significa louvado. E vós, moradores de Jerusalém, Jerusalém, ensino de paz. E tu, ó rei Josafá, Javé julgou. Ao que vos diz o Senhor, não tema nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas do Senhor vosso Deus. Por que a gente, irmão, tem mania de assumir determinadas broncas, determinadas situações, determinados contextos, como se fossem nossa responsabilidade ou que estivesse dentro da nossa alçada de resolução? Você sabe qual que é o problema? Se a gente fosse capaz de entender que o que Deus está permitindo é para que Ele resolva, era só a gente entrar debaixo da humilhação, debaixo da submissão, que Ele vinha e resolvia. Quando você entender que essa peleja não é sua, mas é do teu Deus, você se humilha. Você desce do seu... enfim, você está entendendo? Você sai desse teu patamar de orgulho, arrogância e prepotência, achando que é você que tem que fazer as coisas, e diz: Senhor, pode fazer, que agora eu entendi que quem vai fazer é o Senhor. Você está entendendo o que Deus está falando? Agora olha só o texto. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz. Ziz, para quem não sabe, significa literalmente flor. Encontrá-los-ei no fim do vale, de fronte do deserto de Jeruel. Agora vou ter que falar alguma coisa aqui, que eu vou só falando o significado de nome. Vou falar de Ziz, não vou conseguir não falar. Quando nós lemos aquele texto que é muito pregado, sabe? O tempo de cantar chegou. Você sabe o que diz o começo do texto, né? Do contexto? Levanta-te, ó amada minha, e vem, porque eis que acabou, cessou o inverno, findou a chuva e se foi. Findou o inverno, cessou a chuva e se foi. Já se ouvem os pássaros, as flores já estão desabrochando e o tempo de cantar chegou. Você já fez uma reflexão profunda desse texto, irmão? Tempo de cantar chegou? Porque tem gente que acha que o tempo de cantar chegou é porque já chegou a hora da vitória. Não, irmão, Deus está falando que o tempo de cantar chegou. Se eu fizer uma análise muito simples, eu vou entender que a primavera, que antecede o verão, ela, espiritualmente falando, é um tempo que antecede a minha vitória. Minha vitória vem no verão, fruto. Pensa em fruto de verão, ok? A flor é indicativo de que entrou o tempo de primavera, ou seja, é um tempo de cantar, é um tempo de se alegrar. Agora olha o que diz o texto, ladeira de Ziz. Eu não sou muito fã de provérbio, dito popular, mas vamos lá, né? Diz que para descer, né? E descer uma ladeira, todo santo ajuda. Essa ladeira é uma ladeira de flor. Agora olha tanto de processo que você vive, irmão, para chegar na ladeira. Ladeira é a flor. É o tempo de cantar. Irmão, Deus está nos chamando a entrar num tempo de humilhação, mas começarmos a agradecer a Ele por aquilo que Ele vai fazer, irmão, porque é muito grande. Se o povo entrar realmente em humilhação e Deus aceitar a nossa humilhação e a nossa conversão na presença dEle, Ele não só vai nos ouvir, vai perdoar o pecado e vai sarar a nossa terra. Quando Ele sara a terra, olha como é que o contexto aqui é forte, o seu trocadilho. Quando Ele sara a terra começa a produzir. Então as árvores começam a reverdecer e quem aparece primeiro? É fruto ou flor? Ah, é a flor. Ela aparece. Deixa eu te falar uma coisa, você vai começar a descer uma ladeira, irmão,
e nessa ladeira as flores vão começar a aparecer. Mas talvez ainda exista um pequeno tempo de deserto, é o que nós acabamos de ler aqui, defronte do deserto de Jeruel. Irmão, Jeruel é tremendo, irmão, porque Jeruel significa, no hebraico, ensinado por Deus. Tem muita gente que não quer viver deserto, irmão. Mas eu vou te falar uma coisa, passa por essa situação, porque essa situação é um ensinamento de Deus sobre a sua vida. Vou resumir uma história aqui, que na realidade não é uma história, é uma experiência. Uma certa feita, nós fomos, Karen e eu, orar com minha irmã e tiramos uma palavra para ela. Deixa eu tentar resumir esse negócio bem rápido aqui, ó. E aí quando nós tiramos a palavra, caiu lá em Daniel capítulo 6, a cova dos leões. E aí eu falei para ela, irmã, caiu aqui em Daniel 6, cova de leões. Ai, pastor, misericórdia, tá repreendido em nome de Jesus. Não aceito mais cova, não aguento. Hoje em dia você não pode mais falar, irmão. Você não pode falar de cova, deserto, processo, dificuldade. Você não pode falar de vale. Você não pode falar de nada mais para cristão. Porque qualquer coisa que você fala, o cristão fala tá repreendido. Irmão, entenda uma coisa. Crente aprende em tempo de guerra. Crente desenvolve ministério, desenvolve vocação, desenvolve chamado e desenvolve experiência e intimidade com Deus em tempo de confinamento, de deserto, de vale, de processo. Você está entendendo isso? É cova que faz a gente ter experiência com Deus. Eu falei para ela, irmã, vamos fazer o seguinte, deixa eu ler a palavra. E aí a irmã decide se vai aceitar essa cova ou não. E aí ela disse, ai pastor, pode ler, mas eu não quero saber de cova, eu não quero mais saber de processo, estou cansada. E essa irmã era uma profissional liberal, autônoma, aliás. E eu falei para ela, vou ler o texto, tá, irmão? Olha, aqui está dizendo o seguinte, que Dario ventilou que colocação, pediram para Dario promulgar um decreto e um interdito, ou seja, uma lei e a pena, que as pessoas não deveriam pedir mais nada para nenhum deus ou para nenhuma pessoa, só para o rei Dario. E que se alguém fosse pego pedindo alguma coisa para um deus ou para alguma pessoa, para uma entidade que fosse, enfim, ele deveria ser lançado na cova dos leões. Dario se orgulhou daquilo, irmão, e nem pensou na consequência daquele negócio. Mas ele foi lá e assinou o decreto e o interdito. Você sabe o que aconteceu? Daniel foi pego o texto, né? Eu estou tentando resumir, mas tem coisa que não dá para resumir. Chega de manhã, vamos para essa parte. Dario chega lá, Daniel, dá-te caso que o seu Deus teria te livrado dessa cova aí da boca do leão. Todo mundo ali, atônito, vem a voz lá de dentro. Vive, ó rei, eternamente, que o meu Deus mandou o seu anjo e fechou a boca do leão. Oh, meu Deus do céu, eu creio nessa palavra. Tem leão que está rugindo, tem leão que está bramando, mas não é leão de verdade, porque o leão mesmo é o da tribo de Judá, e ele vai mandar o anjo dele para fazer esses leõezinhos que estão rosnando tudo fechar a boca diante do homem e da mulher que serve a Deus e que coloca os olhos nele. Aí sabe o que aconteceu? Tira Daniel de lá e faz o quê? Joga os dois que mandaram eu assinar esse decreto e esse interdito. E vou só colocar os dois, né? Eu ia falar mais coisa aqui, mas às vezes choca muitas pessoas. Joga esses dois! Eu falei, irmã, você sabe o que vai acontecer? Deus está preparando uma cova para a irmã. Só que Deus nessa cova vai cuidar da irmã. E quando a irmã sair da cova, ele vai tirar sua concorrência de cena. Aí ela diz, aí dá, pastor, aí sim, hein? Eu falei, mas irmã, agora há pouco só disse que não queria cova. Mas quando a gente percebe que tudo que Deus permite na nossa vida traz benefício, a gente entende que a gente está vivendo esse confinamento, mas Deus tem algo para entregar para o seu povo. Irmão, para de confiar em R$600 de ajuda de governo, porque nós temos a ajuda do nosso Deus, nós temos a ajuda daquele que criou os céus e terra, nós temos a ajuda daquele que chamou em existência as coisas que não existem. Irmão, não é R$600 que vai fazer diferença na nossa vida, mas se nós estivermos debaixo da autoridade daquele que é o nosso pastor, nada vai nos faltar na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Agora olha só, eu pego o contexto dessa mensagem no exato momento em que eles estão recebendo a palavra desce. Irmão, descer é um negócio complicado, porque nem todo mundo quer saber de descer. E aí ele diz, vocês vão ficar de frente de um deserto. Não dá mais para falar para crente hoje em dia, irmão. Vou repetir: deserto, vale, calabouço, poço, cova de leões, processo. Não dá mais para falar, porque o crente não quer mais passar nada disso, só quer receber bênção, mas não quer passar nenhum processo de provação. Vou continuar. Neste encontro não tereis que pelejar. Tomai posição e ficais parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá.
e Jerusalém: não temais nem vos assusteis, amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor é convosco. Aleluia. Deixa eu te explicar uma coisa. Não tema, não te assuste. Quando eu vejo esse texto, irmão, essa parte, e eu separei aqui para falar sobre isso, a expressão Yassav, que foi traduzida por tomar posição, e Amad, que foi traduzida por ficar parado, elas se combinam, mas não é exatamente tomar posição e ficar parado, ok? Porque a expressão Yassav é conservar-se em, estabelecer, não é simplesmente o sistema de tomar posição, e eu entendo a tradução em si, ok? É você ter um posicionamento, ok? Tome posição, evidentemente. Mas quando diz ficar parado, aí tem uma certa contradição. E eu fui, irmão, pesquisar essa palavra amad do hebraico. E é ficar em pé, manter-se em pé, permanecer de pé. Mas tem uma tradução dela que eu amei: surgir, aparecer, entrar em cena, mostrar-se. Porque dá a impressão que é pra gente ficar parado. Ah, lá veio mais uma palavra, vamos ficar todo mundo parado, vamos ficar escondido dentro de casa. Não, é para tomar posição, é para se conservar de pé, mas na hora certa é para entrar em cena, é para se mostrar, é para surgir, é para aparecer. Porque se fosse assim, irmão, só para ficar parado, a bênção que está na sequência não chegaria. Agora olha só. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todos os Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Recebeu a mensagem e adoraram. A partir de agora, irmão, começa a adorar a Deus, começa a exaltar, porque o Senhor está preparando algo muito grande em todo esse confinamento. Dispuseram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos coreitas para louvarem ao Senhor Deus de Israel em alta voz, sobremaneira. Pela manhã cedo se levantaram, então louvaram, dia anterior. Dorme, descansa. Deixa eu te falar uma coisa: Deus vai operar no teu descanso. Então, hoje, você vai deitar a tua cabeça no travesseiro e dizer: Senhor, eu quero deitar em segurança e pegar no sono, porque o Senhor vai me acalmar para eu dormir e acordar amanhã para um novo dia, cheio de boas notícias, porque a minha expectativa e os meus olhos estão colocados em Ti. Escuta isso. Pela manhã cedo, foi a mensagem que nós lemos no início, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros, sereis salvos. Crede nos seus profetas e prosperareis. Sereis bem-sucedidos. Sabe o que é a mensagem de Deus para nós? Eu não ia falar sobre o deserto de Tecoa, mas eu tenho que falar sobre ele, não tem como não falar. Tecoa significa uma cerca. E agora você vai entender o que eu estou te falando. Se tem alguém que preparou esse confinamento, foi Deus. E eu ainda não entendi o porquê, mas eu estou lá no monte orando, pedindo essa direção dele. Mas ele me disse que preparou uma cerca de proteção. É uma medida cautelar para nós, nesse momento. Mas nós vamos sair dessa cerca, meu querido. Nós vamos sair desse confinamento. Porque quem pôs a cerca é o mesmo que vai tirar essa cerca. E aí diz o texto assim: aconselhou-se com o povo, 21, e ordenou cantores para o Senhor, que vestido de ornamento sagrado e marchando na frente do deserto, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Escuta isso. Aqui eu vou parar de ler e vou resumir o texto até o verso de número 26. Escuta isso. O povo, sempre que saía em marcha, colocava os levitas na frente, sacerdote à frente, vestido com roupa de guerra. E eles saíam tocando músicas que chamavam a guerra. O chofar era tocado em tom de alerta sobre a guerra e sobre o que estava para vir. Mas agora Josafá toma conselho com o povo. O conselho é bom, irmão. Lembra da mensagem do domingo passado? As 7 orientações? Ouvir conselho é bom, irmão, mas cuidado de onde você está ouvindo, só isso. E aconselhando-se com o povo, né, ele recebe uma mensagem e ele fala para os levitas: troca de roupa. Tira essa roupa de guerra e coloca uma roupa de festa.
Irmão, eu estava no monte essa semana e eu quero te lançar uma palavra profética agora sobre a sua vida. Isaías de número 25, capítulo, se não me falha a memória. Eu vou arrancar o véu de luto que cobre as nações. Foi o que Deus falou para mim lá no monte. Eu lanço uma palavra profética sobre a sua vida, que esse véu, lá está escrito só véu, mas a expressão é lot. Lot é véu de luto. Deixa eu te falar uma coisa, Deus está arrancando o teu véu de luto, porque tem gente que já está sofrendo luto antecipado, por coisa que ainda não é o fim. Eu tenho uma mensagem profética sobre a sua vida. Aquilo que poderia te destruir, Deus vai usar para construir. Aquilo que podia te derrubar, é o que Deus vai usar para te levantar. Então você vai sair do seu lugar, irmão. Você vai, irmão, na hora certa, sair, aparecer, mostrar, entrar em cena, porque o que Deus está fazendo é algo grande. Os levitas trocam de roupa, coloca a veste de louvor, sai à frente daquele povo, e a Bíblia diz que enquanto eles louvavam, o Senhor colocou em emboscada de Amon e Moabe contra os meunitas do Monte Seir. E eles atacaram uns aos outros e morreram todos os meunitas. Enquanto eles estavam louvando, Amon e Moabe se desentenderam, e agora eles começam uma guerra entre si. E aquele povo que havia se aliado, presta atenção nisso, porque agora eu vou lançar uma palavra profética sobre o Brasil. Escuta isso, meu querido. Aquele povo que estava aliado para derrubar Josafá, para derrubar Jerusalém, para derrubar Judá, foi quem caiu, um pela espada do outro. A mensagem profética que eu lanço agora sobre a nossa nação é que aqueles que se aliaram para derrubar homens e mulheres de Deus, para derrubar a igreja, que estão achando, que estão vencendo, que estão à frente, vão começar a se desentender e as coisas vão começar a aparecer, e um vai lançar espada contra o outro e todos vão cair pelo poder, pela glória do nosso Deus. Aleluia! Escuta isso, meu querido. Eu fui ministrar numa igreja aqui em São José dos Campos uma vez, um congresso de músicos. E o Senhor, Ele disse para mim dentro dessa palavra, o louvor pode mudar a direção de uma guerra. Eu tenho uma mensagem para te dizer. O teu louvor vai mudar a direção da guerra que você está vivendo. Quando eles começaram a louvar e chegaram naquele lugar, eles olharam e era só corpo esticado para todo lado, haviam morrido. Escuta isso, Deus havia desbaratado o inimigo. Eu tenho uma mensagem de Deus para esses líderes da nossa nação, que estão lutando contra o Brasil, que estão lutando contra a igreja. Deus vai desbaratar um a um. Escuta essa mensagem nesse momento. Aqueles homens falam para Josafá, Josafá tem despojo, eles começam a correr pelo meio dos corpos. Tinha objeto de valor, pedra preciosa, ouro em abundância e roupa de festa, diz o texto. E eu fiquei pensando, quem é que vai para a guerra, irmão? E leva objeto de valor, pedra preciosa, ouro em abundância e roupa de festa. É quem acha que vai ganhar. Deixa eu te falar algo, meu querido. Tem gente achando que já ganhou essa guerra contra a igreja e contra o nosso país. E eu vou te falar uma coisa. Esse povo que está achando que ganhou a guerra vai cair por terra, em nome de Jesus. Deus vai estabelecer um novo tempo da igreja, e eu creio nisso. Se a igreja se humilhar como Ele quer, se converter, reconhecer, buscar a face dEle, Ele já está ouvindo do céu, já começou a perdoar o nosso pecado e já está começando a sarar a nossa terra. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Os homens começaram a recolher, irmão, e recolheram durante o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, um grande despojo. Verso de número 26. Ao quarto dia, ajuntaram-se no vale da bênção. Amo o hebraico. Emerk Berar. O vale da bênção. Deixa eu te falar uma coisa, nem todo vale é um vale de desgraça, é um vale de processo, é um vale de dificuldade, de sofrimento, de aflição, de embaraço, de opressão, de angústia. Tem vale, irmão, que Deus está preparando, que Ele vai se transformar em vale de bênção sobre a vida daqueles que colocaram os olhos nele. Escuta o texto. Onde louvaram o Senhor, por isso chamaram aquele lugar vale de bênção até o dia de hoje. Você sabe por que eles pararam no quarto dia? Porque não tinha mais lugar para colocar despojo. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, Josafá à frente deles, e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre seus
inimigos. O Senhor vai alegrar o coração daqueles que estão buscando, que estão com o coração ansiando por essa grande vitória. Nós vamos voltar, irmão, com a sensação de dever cumprido na presença de Deus, porque Ele está preparando esse tempo de bênção para as nossas vidas. Talvez você não tenha entendido a mensagem, agora eu vou te explicar qual é a moral dessa história. Quem preparou essa guerra foi Deus. E eu fico imaginando ele olhando do céu dizendo, poxa, Josafá está na minha presença, é um servo tão bom, estou com uma vontade de abençoar ele. Você sabe o que Deus fez para abençoar ele? Preparou uma guerra, que ele nem sequer lutou, mas ele teve medo. Ele se preocupou e disse, eu não sei o que fazer, eu não sei por onde começar, Deus. Talvez o nosso presidente agora esteja assim, amedrontado, não sabe o que fazer, não sabe por onde começar. Mas eu creio que esta guerra que está armada no nosso Brasil não é para derrubar, mas, irmão, em nome de Jesus, na nossa oração, na direção do que estamos buscando, é para fortalecer aqueles que estão lutando pelo Brasil e pelo povo de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, aquilo que vinha para prejudicar Josafá, a sua riqueza. Aquilo que vinha, irmão, para amedrontar Josafá, deixou ele feliz. Ele foi num espírito, entrou naquela guerra preocupado, mas saiu dela renovado. Deixa eu te falar uma coisa, você pode ter entrado, irmão, nesse princípio de confinamento, vendo todas as notícias da pandemia, amedrontado, preocupado, mas nós vamos sair de tudo isso renovado pelo poder do nosso Deus. Essa é a mensagem de Deus para você nessa noite. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguro, sereis salvo. Crede nos seus profetas e prosperareis, serei levados ao sucesso. Que Deus te abençoe em o nome de Jesus. Irmão, mais uma vez nós entregamos de graça aquilo que recebemos de graça, mas a igreja tem seus compromissos, nós temos o nosso compromisso enquanto pessoas, e mais uma vez eu te chamo, irmão, a nos ajudar a continuar as suas doações que você costumava fazer na igreja. Tem aí a conta da irmã Karen, tem a minha conta colocada aí no vídeo. Irmão, que Deus possa multiplicar essa semente sobre a sua vida 100 vezes mais em tudo aquilo que você fizer. Nesse tempo, irmão, de desespero, não se desespere. Não pense que Deus perdeu o controle, porque Ele tem o controle de tudo. Não pare de semear, porque quem para de semear, para de colher. Esse momento é momento de você semear, para que Deus continue agendando grandes e fartas colheitas. E eu creio que nessa terra de aflição, como nós ouvimos na ministração da live de quarta-feira, Deus vai nos fazer prosperar. Então eu digo para você, Conexão Adonai Church, Deus vai nos fazer prosperar. Todas as igrejas do Brasil, Deus vai nos fazer prosperar. Que Deus abençoe, que Deus possa te recompensar grandemente. Curva sua cabeça, vamos fazer uma oração? Senhor nosso Deus, te agradecemos, Senhor, por essa palavra, Pai. Senhor, que ela possa impactar e continuar impactando vidas, mesmo quando terminarmos, Senhor, que compartilhamentos possam levar, Senhor, esta mensagem a pessoas que estão amedrontadas, preocupadas, sem saber o que fazer, Pai, que não têm força em si mesmas. Senhor, que neste momento o Senhor venha abençoar cada membro da congregação, Senhor, chamada Conexão Adonai Church, da nossa sede, Senhor, ali no Monte Castelo, na Avenida Brasil 109, que neste momento está fechada, Pai. Que o Senhor possa abençoar o teu povo do Brasil, o teu povo que está espalhado pelo mundo, sejam brasileiros ou não, o teu povo que se chama pelo seu nome. Pai, nós pedimos a Ti a Tua bênção sobre a vida de todos. Tira, Senhor, de nós o espírito do medo. Coloca em nós, Senhor, o espírito de, Senhor, de poder, de amor e de moderação. É o que eu te peço, Senhor, no final dessa oração. Senhor, conserva os teus filhos em paz, em o nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Fica aqui a palavra, né, dessa mensagem que o Senhor colocou no nosso coração. Compartilhe, irmão, para que outras pessoas possam receber a mensagem poderosa da parte do Senhor. Esqueci de me apresentar no final, então, né, para quem não nos conhece, o pastor Fernando Tenório, né, missionária Karen Renata, e eu estamos à frente desse ministério Conexão Adonai Church, e com certeza, irmão, Deus, Ele vai continuar operando para que a gente continue, seja através das lives que não vão parar, mesmo quando nós voltarmos com os nossos cultos presenciais, seja através da tua vida no nosso culto presencial no momento que voltarmos. Deus te abençoe. Curva a sua cabeça.
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te agracie. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, querido, querida. Até a próxima, em nome de Jesus.